Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pode ser penhorado numa execução de título executivo extrajudicial ou numa execução outra qualquer, valores referentes à remuneração, ao salário, aos proventos de alguém. O Superior Tribunal de Justiça, no dia 3 de outubro de 2018, decidiu, através de sua Corte Especial, dirimir uma divergência antes existente entre as turmas de direito privado e as turmas de direito público, e nós vamos tratar sobre essa decisão agora. O tema aqui é penhora de salário, Corte Especial do STJ, 3 de outubro de 2018. O que é que aconteceu no caso concreto até nós chegarmos à decisão da Corte Especial? Um determinado cidadão tinha um empréstimo com alguém e, para comprometer-se a pagar, quitar esses valores, ele expediu contra si 4 notas promissórias. Então, 4 títulos de crédito, podia ser uma nota promissória, podia ser um cheque, no caso concreto era uma nota promissória, e elas foram expedidas contra esse devedor, e o credor estava em poder desse credor. Não pagas as 4 notas promissórias na data aprazada, ele foi então acionado numa execução judicial para satisfazer coercitivamente os títulos executivos extrajudiciais, os quais estavam constando as notas promissórias, os títulos de crédito, os títulos executivos extrajudiciais. Procurou-se bens desse devedor, nada foi encontrado. O juiz fez buscas por Bacenjude, imóveis, Renajude, veículos e etc. Nada foi encontrado. Então o credor, o exequente, aquele que estava movendo aquela pretensão executória contra aquele devedor, contra o executado, fez uma petição dizendo: Excelência, penhore 30% do salário dele, porque conforme consta do portal da transparência, aqui ele ganha o teto. Na verdade, o cidadão, do caso concreto, estava no abate-teto. Ele tinha, já tinha uma parcela que ele deixava de receber da remuneração, porque devido ao acúmulo de vantagens pessoais, ele já estava acima do teto para o serviço público. E aí o juiz indeferiu essa pretensão. Indeferiu essa pretensão, o credor o exequente fez então um agravo de instrumento, e o Tribunal de Justiça permitiu que fosse promovida a penhora de 30% mensais em relação à remuneração líquida que o devedor recebia. Então, 30% por mês, entendeu o Tribunal de Justiça, que poderia ser retirado da remuneração mensal daquele cidadão. A questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça. Chegando no Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos a terceira turma do STJ decidindo a questão. Então, indo aqui para o pequeno resumo que eu fiz aqui para acompanhar essa pequena explicação: notas promissórias, título de crédito, título executivo extrajudicial, processo, execução extrajudicial, não foram localizados bens, o devedor executado era funcionário público em sentido amplo. Eu vou manter aqui a descrição em relação aos aspectos aos pormenores do caso concreto, embora o caso não fosse sigiloso, recebendo o teto do serviço público. Pedido de retenção de 30% dos vencimentos mensais, indeferido em primeiro grau. Decisão do tribunal em agravo de instrumento deferiu a penhora com base na flexibilização do artigo 649-4 do CPC de 73. 30% sobre o líquido. O que é que dizia esse dispositivo? Está aqui o dispositivo na tela para vocês. Eu não vou ler todo, mas você dá um pause e você dá uma lida. Eu não vou ler todo porque esse dispositivo já está revogado. Ele se referia aqui no final ao observado exposto no parágrafo 3º deste artigo. Se você for ler lá a lei revogada, esse parágrafo 3º foi vetado. Na época que esse dispositivo foi atualizado, numa micro-reforma do processo civil de 73, houve a inclusão desse parágrafo 3º, esse parágrafo 3º foi vetado. E esse parágrafo 3º dizia o seguinte, o que foi vetado, né? Será considerado penhorável até 40% do total recebido mensalmente acima de 20 salários mínimos. Esse dispositivo, ele foi aprovado, insisto,
na micro-reforma, foi aprovado pelo Legislativo na micro-reforma do processo civil e foi vetado pelo presidente da República à época. O presidente era o presidente Lula. Pois bem, eu estou trazendo isso aqui só porque eu achei interessante para vocês verem que essa questão já foi objeto de discussão no parlamento e hoje é objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça. Em março de 2017, nesse caso que lhes narrei, a terceira turma do STJ confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça e entendeu que era possível sim, sem ferir a dignidade do trabalhador, permitir a penhora de 30% dos valores. Aqui está a ementa do caso. O que interessa, possibilidade de se excepcionar a regra a regra do artigo 6494 do CPC 73, quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração pelo devedor recebida, o que não afronta a dignidade ou subsistência do devedor e sua família. Ou seja, o cidadão ganhava o teto do serviço público. Lhe retirar 30% da remuneração não vai fazer com que ele passe necessidade, nem ele, nem a sua família. Suponhamos que o teto líquido seja 22 mil reais, e era mais ou menos por aí. Fazer com que ele ganhe 16 mil e não 22 mil não vai ferir a sua subsistência. Você pergunta, professor, em outros casos vai ser analisado caso a caso. Não há aqui, você vê quando há a menção, o princípio da razoabilidade, que revele-se razoável, nesse caso o STJ entendeu, junto com o Tribunal de Justiça, confirmando o acordo do Tribunal de Justiça, que era razoável. Não necessariamente, num caso de alguém que ganhasse 2 mil reais por mês, isso vai ser razoável. Isso vai ser analisado caso a caso. Só que o problema aqui era que a primeira e a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, essa decisão foi tomada pela terceira turma, mas em outros casos, a primeira e a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, elas entendem de maneira diferente. E o que é que acontece no Superior Tribunal de Justiça? O Superior Tribunal de Justiça ele é composto de 6 turmas, de 6 órgãos fracionários turmários. Essas turmas são agrupadas de 2 em 2. Primeira e segunda turma são de direito público, terceira e quarta turma de direito privado e quinta e sexta turma de direito penal. Cada uma dessas 2 turmas, agrupadas de 2 em 2, elas reportam, digamos assim, a uma seção. Seção de direito público, primeira e segunda turma, seção de direito privado, terceira e quarta turma, seção de direito penal, quinta e sexta turma. Quando você tem um tema que é divergente entre turmas de seções diferentes, que é o caso, por exemplo, quando uma terceira turma vinculada à segunda seção decide algo diferente da primeira e segunda turma que está vinculada à primeira seção, essa questão tem que ser submetida à Corte Especial em embargos de divergência, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A primeira e a segunda turma, o acórdão paradigma da segunda turma, especificamente do STJ, julgado em fevereiro de 2017, dizia o seguinte: item 2 da ementa está aqui para você. Não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no STJ acerca da matéria, segundo o qual o salário, soldo, remuneração são impenhoráveis, sendo essa regra excetuada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Então você tem o seguinte, a terceira turma, no caso que narrei desde o comecinho das 4 notas promissórias e etc, entendeu que 30% podia, na situação concreta, era razoável permitir a penhora de 30%. Mas a segunda turma tem um acórdão de fevereiro de 2007, ou seja, de 2007, acórdão recente, do mesmo ano, dizendo, o entendimento do STJ é que só há uma exceção: prestação alimentícia, porque aí você tem verba alimentícia versus verba alimentícia, e aí são 2 valores de igual estatura. Fora desse caso não é possível, então você tem uma divergência interna ou intestina entre turmas vinculadas a seções diferentes, o que joga a questão e aí torna o tema mais importante ainda para a Corte Especial. Outros precedentes aqui que eu trouxe, inclusive agora de 2018, da segunda turma, reafirmando esse entendimento que era da primeira e da segunda turma da STJ vinculadas à primeira sessão. Aqui, de abril de 2018, não permitindo, e do final de 2017, da primeira turma, também não permitindo. O entendimento do STJ é de que o salário, o soldo e a remuneração são penhoráveis,
sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O que foi que aconteceu? Então, aquele processo, esse RESP 1.582.475, julgado em março de 2017 pela terceira turma, o devedor, que vinha levando bomba, disse, olha, eu vou fazer um embargo de emergência, e fez o embargo de emergência. Por que eu vou fazer um embargo de emergência? Porque as turmas lá de direito público, primeira e segunda turma, decidem ao meu favor, e você, a terceira turma, está decidindo contra mim. Vamos para a Corte Especial. E o caso foi para a Corte Especial e foi enfrentado agora, dia 3 de outubro de 2018. O que foi que a Corte Especial resolveu? Prevaleceu na Corte Especial do STJ, vencido um dos ministros da Corte Especial, que é razoável permitir-se que o salário seja penhorado em 30% para satisfação de uma dívida privada. Eu arrisco dizer que, por ter sido resolvido pela Corte Especial, na interpretação que faço, essa relativização ela também vai valer para dívidas de outras naturezas, como uma dívida pública também. Ora, se eu permito que, para a satisfação de uma nota promissória, possa ser penhorado 30% do salário para os tributos, uma execução fiscal, mutatis mutandi, não há. Pelo contrário, no caso do tributo, você ainda tem mais um valor, porque aqueles recursos vão para o Estado, depois vão ser transformados em serviço público, etc. Então, o STJ deu razão à terceira turma de direito privado e reformou o entendimento antes prevalecente na primeira e na segunda turma do STJ, que não permitiam a penhora nessa situação, apenas permitiam penhora nos casos de verba alimentar. Então, a conclusão é que, com fundamento na razoabilidade, com fundamento na necessidade, na boa-fé do credor que empresta ou que vende e que tem aquele crédito para receber, e com fundamento na razoabilidade de ser razoável você poder satisfazer o credor sem, no caso concreto, analisado em cada caso, ferir a dignidade do devedor, e foram prevalecentes as seguintes conclusões. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a empenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção da sua dignidade e das seus dependentes, como lhes falei. A regra geral da empenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, e foi mencionado o CPC de 2015, daqui a pouco eu falo dele, pode ser excepcionada quando for preservado percentuais de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Professor, essa questão, então, você entendeu aí o entendimento da Corte Especial do STJ, firmado que pode haver a penhora. Professor, e essa questão, ela, como fica no CPC 2015? O senhor falou que o caso começou lá no CPC 73 e foi decidido à luz de um dispositivo. Muda alguma coisa do CPC de 2015? Olha, a Corte Especial mencionou expressamente o artigo 833 do CPC de 2015. Por quê? Porque, mutatis mutandi, a lógica será a mesma. O CPC de 2015 ele trouxe uma exceção, mas essa exceção que foi estabelecida aqui da possibilidade de penhorar 30%, ao meu ver, ela também será aplicável, porque é uma tese, para a sistemática vigente legislativa atual do CPC de 2015. É um entendimento jurisprudencial, ao meu ver, que será válido sim, não fica preso às amarras do CPC Buzaide ou CPC de 1973. Como é que essa questão está tratada no CPC de 2015? Artigo 833. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, e esse entendimento já era pacificado no STJ, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Qual é a exceção legislativa? Exceção legislativa vigente atual. Exceção legislativa vigente atual. Tudo o que for percebido por alguém individualmente acima de 50 salários mínimos, ou seja, aproximadamente acima de 50 mil reais, o salário mínimo atualmente é quase isso. Então, se um cidadão ganha 60 mil reais, sobre o que passasse de 50 salários mínimos, pode haver a penhora. Exceção legislativa. Exceção jurisprudencial.
Analisada a razoabilidade da situação, valorada a boa-fé e a necessidade de você satisfazer as dívidas e a boa-fé do credor, valorada a situação de dignidade e subsistência do devedor, valorado a relação entre o que ele ganha e o que é necessário para a sua subsistência, exceção jurisprudencial, Corte Especial do STJ, você pode realizar uma penhora de percentual da remuneração desse devedor. Então você tem a convivência dessas duas exceções. Então era sobre isso que eu queria falar hoje. Espero que tenha sido útil para vocês e eu vejo você até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção.